A paralisação da enfermagem surtiu efeito na nossa macro-região. A categoria tem o apoio da sociedade e a polêmica em torno do novo piso salarial aumentou a crise de confiança do cidadão. O Jornal da Clube traz agora um bate-papo especial sobre o tema. Agregando valor às comunidades, integrando a macro-região e formando opinião, em Ribeirão Preto está o especialista em administração pública Rafael dos Anjos e em Araraquara, o enfermeiro Raimundo Martiminiano Fonseca Nunes. Eu começo aqui pelo Dr. Rafael. Essa paralisação nova, nacional e que teve bastante força aqui na nossa macro-região, a paralisação da enfermagem, o apoio que ela recebeu da sociedade, mostra que essa interferência do Judiciário, do Supremo Tribunal Federal, talvez não seja assim tão justa, Rafael? Olha, a gente precisa voltar à normalidade democrática no nosso país, Felipe. A gente está vendo as questões que têm que ser debatidas e foram debatidas no Congresso Nacional, grandes pautas políticas nacional, debatidas no poder eleito, onde essas questões já foram consideradas, já foram oficiadas, diversas entidades da saúde participaram dessa decisão do Congresso Nacional na hora da votação da legislação. A gente não pode continuar transferindo essas grandes decisões para um poder que não é eleito, que é o Poder Judiciário. Se a gente pegar essa decisão do STF, ela não é unânime, a gente pega a divergência que teve o ministro André Mendonça, e ele fala muito sobre a questão do princípio da autocontenção do Poder Judiciário, que deve ser observado principalmente em respeito à vontade do legislador. Isso é extremamente importante. Por quê? Essa decisão do Supremo Tribunal Federal, ela se baseou na situação financeira dos municípios em razão de risco de solvabilidade, ou seja, uma decisão que foi debatida pelo Congresso Nacional e pelo Poder Executivo quando acata a medida. A questão da empregabilidade, tendo em vista que eles falam de uma possibilidade de demissão em massa. Ora, esse debate não é um debate do Poder Judiciário, esse debate é um debate do Poder Legislativo. E ele fala também nessa decisão que foi referendada sobre a questão da qualidade dos serviços de saúde. Novamente, uma questão de competência do Poder Executivo, que foi debatida amplamente no Congresso Nacional, que é onde tem que estar essas decisões. Então, o que a gente precisa nesse momento é que o Congresso Nacional retome o seu papel de importância e não fique mais funcionando a reboque de outro poder ou sendo omisso a essas decisões. O Congresso Nacional é uma instituição extremamente importante e fundamental para que a gente retome a normalidade democrática do nosso país. Não pode 513 deputados, mais 81 senadores que foram eleitos pela população, suas decisões serem toda hora de natureza política, serem debatidas por 11 ministros que não foram eleitos. É uma transferência de poder que a nossa Constituição não autoriza esse tipo de conduta. Então, novamente, a gente precisa talvez dar um passo para trás, trabalhar com autocontenção e repensar as decisões tomadas. Por isso que é bom nós termos aqui um representante dessa categoria, que é o caso do Raimundo, que está em Araraquara. Me diga, enfermeiro Raimundo, essa crise instalada nesse momento, ela pode chegar no atendimento, na prestação do serviço de saúde? Sim, sem dúvida, sem dúvida. A gente, apesar que a enfermagem ela sempre cumpriu o seu papel dentro da sociedade brasileira, independente de como ela vem sendo remunerada, vem sendo reconhecida ao longo dos tempos, porque sabemos que a enfermagem nunca fugiu à luta. Se você for ver, quem acompanha, a enfermagem é uma das categorias mais antigas do mundo. E hoje, a maior categoria dentro de uma instituição de saúde, ela nunca fugiu à luta. Então, independente da remuneração, da valorização, sempre estivemos ali, à beira-leito do paciente, na prestação de serviço. Porém, chega um momento, e isso vem causando um desgaste terrível. E isso vem causando realmente um conflito para a categoria, porque nós presenciamos tudo o que está acontecendo hoje no Brasil. Foi o que o doutor acabou de falar, os poderes. Eu estive em Brasília por 2 vezes acompanhando todo o processo
da nossa PL 2564, agora o projeto de lei. E quando a enfermagem respira aliviado, quando a enfermagem acha que virá uma valorização depois de tudo que nós passamos, depois de uma pandemia que ceifou a vida de diversos profissionais da saúde, se não sei valores aqui, mas chega a mais de 13 mil enfermeiros, técnicos auxiliares que perderam a sua vida, estando ali na linha de frente. E aí, quando nós achamos que esta valorização, que realmente é mais do que merecida para a categoria, ela vem sendo aí barrada, suspensa por um órgão que não lhe cabe, eu acredito que não lhe cabe, como bem falou o doutor. Então, assim, realmente pode causar, sim, um conflito, pode causar, sim, um problema muito sério para a categoria dentro da sociedade. Rafael, parece que a gente está vendo uma repetição daquilo que aconteceu no auge da pandemia. E ali a gente falava que a questão de atacar os direitos, as liberdades, poderia restar ali para a gente, poderia colocar uma sombra, inclusive, no nosso futuro. E as ruas estão tentando dar um recado, principalmente para o Congresso e para a Presidência Nacional, só que essa vontade, esse recado das ruas vai depender única e exclusivamente do Supremo Tribunal Federal? Exatamente essa pergunta que a gente faz, e a gente que conhece um pouquinho de história precisa lembrar da nossa história recente do país. Teve uma decisão muito emblemática que aconteceu quando a capital do Brasil ainda era o Rio de Janeiro, o JK, presidente do nosso país, sobre uma decisão do aumento de uma tarifa de ônibus. Os estudantes começaram a se manifestar à época, e o JK chama então os estudantes e fala: olha, vocês vão precisar parar de se manifestar, porque senão a república, do jeito que está, ela não vai se sustentar, porque contra a decisão do Poder Judiciário não há o que fazer, não tem outro recurso, é uma quebra de regime democrático. Só que dessa vez o que parece que está acontecendo é que o Supremo precisa entender isso e começar a agir com autocontenção, ou o Poder Legislativo começar a tomar o seu poder de volta. O Poder Legislativo tem medidas que ele pode tomar face às decisões do Supremo Tribunal Federal, e inclusive decisões de alguns ministros que extrapolam a sua competência. Pode, inclusive, se falar num processo de impeachment em alguns casos. Então, que cabe ao Congresso Nacional, ao Senado Federal, julgar isso. Ou o Poder Legislativo toma esse poder de volta, ou ele vai ficar a reboque do Poder Judiciário que não foi eleito. Raimundo, muito importante isso que o Rafael acabou de dizer, porque está impactando numa das classes mais importantes, sobretudo para a nossa macro-região, que é um polo de saúde que atende o Brasil todo. Se nem mesmo o salário de vocês puder ser tratado tanto com a presidência quanto com o Congresso, vocês temem que outras questões sejam atingidas ali, até mesmo questões de liberdade? Sim, não. A gente, infelizmente, a enfermagem hoje, ela está nesse meio desse fogo cruzado, como bem falou o nosso doutor convidado, né? Realmente a enfermagem está pagando por algo que não deveria estar pagando, porque nós não queremos, nós não estamos reivindicando aqui ser melhor, uma categoria melhor que a outra, não, de maneira nenhuma. Só estamos reivindicando o que é de direito da enfermagem. Nós estamos indo às ruas, hoje a enfermagem está de luto pelo que estão fazendo pela enfermagem. A enfermagem fez, está fazendo e irá fazer pela sociedade brasileira, sim. Cumpriu o seu papel, sim. Mas não podemos recuar mediante uma decisão que não cabe ao Supremo Tribunal Federal. Me desculpe falar, mas o ministro Barroso não tem porque, além de ver se a lei é constitucional ou não pode barrar o direito, uma categoria tão importante para a sociedade brasileira. Então, nós temos que realmente reivindicar isso. Por isso que hoje a enfermagem está nas ruas, hoje estamos cobrando, estamos de luto, ainda nós estamos tentando passar hoje esta informação para a sociedade, trazer a sociedade para junto da enfermagem, mostrar que a enfermagem não está contra a sociedade, a enfermagem não quer prejudicar a sociedade, porém a enfermagem, antes de sermos enfermeiros, técnicos auxiliares, nós somos pais, somos mães, somos filhos, e eu mesmo, Raimundo, enfermeiro,
Eu fiquei mais de 4 meses longe da minha família durante a pandemia. Meus filhos ficaram lá em uma outra cidade longe. Eu tendo que dormir longe da minha família, longe dos meus filhos, passando aniversário longe dos meus filhos, com medo de levar um vírus para dentro de casa. Então, antes de sermos um profissional, nós somos família. Participaram do Jornal da Clube deste sábado, aqui em Ribeirão Preto, o especialista em administração pública Rafael dos Anjos e em Araraquara, o enfermeiro Raimundo Martiminiano Fonseca Nunes. Aos dois, muito obrigado.